Meu vizinho. Estou com a Bahia na cabeça hoje. Conselheiro Guilherme Feliciano. Senhor presidente, muito obrigado. Eu cumprimento também o excelentíssimo ministro Campbell, nosso corregedor, doutora Adriana, nossa secretária-geral. Aproveito o ensejo para igualmente cumprimentar o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público Federal, meus amigos conselheiras e conselheiros. Gostaria também, presidente, de fazer uma referência ao deputado Bruno Ganem, que está presente e que veio exatamente pela sua posição na Câmara dos Deputados como membro da Frente Parlamentar de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Igualmente, o deputado Duarte Júnior, que preside esta frente parlamentar, enviou os seus cumprimentos. Ele gostaria de estar presente, mas não houve, aparentemente, um voo que permitisse. Também o ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, que está à frente desta pauta e que é um grande especialista na área, esteve conosco há pouco, teve que se ausentar. Então, cumprimento a todos e agradeço por aqui estarem. De fato, senhor presidente, houve este apontamento do conselheiro Pablo quanto, na verdade, à possibilidade de que nós expandíssemos o âmbito de proteção da resolução, inicialmente pensada, sobretudo, para pessoas com transtorno de espectro autista, mas levando o texto ao Comitê de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o conselheiro Pablo sugeriu que a resolução ampliasse as suas possibilidades também para outras hipóteses de deficiência e, de fato, me pareceu que esta ampliação era bem-vinda e atendia ainda melhor aos preceitos constitucionais aos quais devemos nos curvar e à própria Convenção de Nova York, que o Brasil ratificou e que, na verdade, foi aprovada nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição e, portanto, compõe hoje o nosso bloco de constitucionalidade, tem status de norma constitucional. E, dessa maneira, fazendo ajustes de texto naquilo que me parecia importante, sobretudo naquilo que parecia relevante ao conselheiro Pablo e ao comitê, chegamos a essa redação final. Eu, então, para apresentá-la a todos, inicio, senhor presidente, reportando dados do nosso 8º balanço de sustentabilidade do Poder Judiciário, que foi publicado em 2024. A pauta da sustentabilidade, para minha honra, o meu privilégio, está aqui sob a minha coordenação. E este balanço, que foi, por último, publicado, referente a dados de 2023, indicava que, no Brasil, apenas 0,8% dos magistrados se declarava como pessoa com deficiência. Isto, em relação aos servidores, subia muito discretamente para 2,9%, em relação a terceirizados, 1,8%, e em relação a estagiários no Poder Judiciário, 0,7%. A minha convicção, a partir destes dados, é de que, de fato, ainda existem barreiras para o ingresso de pessoas com deficiência no corpo funcional do Poder Judiciário, e aí penso tanto nos cargos para a magistratura como para as funções de servidores do Poder Judiciário e ainda até mesmo para as serventias extrajudiciais. Basta ver que dados do IBGE de 2022, portanto, um ano antes, apontavam que 8,9% da população brasileira são de pessoas com deficiência e, no entanto, o nosso percentual de representação é de 0,8, 2,9, 1,8 e 0,7. E também, como eu apontava aos amigos e às amigas conselheiras, permitir que os concursos públicos de acesso aos cargos e funções do Poder Judiciário sirvam-se
de tecnologias assistivas e adaptações razoáveis talvez seja uma política, inclusive, mais assertiva e mais benéfica do que uma política de cotas, às quais também eu sempre devoto o meu apoio, entendo importantíssimas, e o Supremo Tribunal Federal já disse isso em algumas ocasiões, mas não apenas cotas são importantes, presidente, como também estas adaptações para que tais pessoas consigam concorrer em igualdade de condições com outros candidatos e possam exatamente aceder a estes cargos e funções. A partir disso, então, apresentamos o texto original, agora reformulado, considerando tanto o parecer do Comitê de Promoção das Pessoas com Deficiência, como o parecer do Comitê Gestor Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário. Eu extraio aqui uma breve passagem do parecer deste Comitê Gestor Nacional de Atenção Integral à Saúde do Magistrado e do Servidor, em que se dizia o seguinte: resta evidenciado que o edital do certame, para atender a esta lógica e a este imperativo constitucional de integração e de inclusão, deverá elencar as atribuições do cargo a ser preenchido e definir os critérios de admissão do candidato, inclusive com reserva de vagas para os indivíduos que se enquadrem, aqui era o foco inicial, no transtorno do espectro autista e previsão de condições especiais para a realização de provas, sem, contudo, dispensar alguma fase de avaliação, de modo que o edital deverá indicar as atribuições necessárias para o exercício de cargo público e, se o caso, estabelecer a possibilidade de adaptação do ambiente para a realização de prova oral e, agora, nessa expansão também de outras fases do concurso, com a característica da pessoa com deficiência. A ideia é exatamente esta. Não significa, por um lado, estabelecer uma obrigação que represente um ônus excessivo ou desproporcional ou mesmo indevido ao tribunal, não significa que, eventualmente, não se considere a possibilidade do indivíduo em relação às peculiaridades e às necessidades do cargo ou da função, mas tem-se em conta, sim, levar à consideração todos esses aspectos e proporcionar a esta pessoa um acesso razoável a estes concursos por meios como um ambiente calmo e previsível para provas orais, como condições de previsibilidade de iluminação e de som que sejam adequados àquela condição da pessoa com deficiência, condições de interação social que sejam igualmente adequadas, com linguagem clara e direta, eventualmente a depender da característica, por exemplo, pessoas com transtorno do espectro autista, situações que exatamente evitem o que possa confundi-los, como frases figurativas, enfim, uma série de cautelas que deverão ser analisadas casuisticamente, e sempre com respeito à autonomia dos tribunais, o que também tem previsão no texto. A ideia nessa linha, senhor presidente, é dar cumprimento ao artigo 2º da Convenção de Nova York quanto ao próprio conceito de adaptação razoável, que significa exatamente as modificações, os ajustes necessários e adequados, e este é um ponto importante, porque está dentro do conceito, que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso. Isso também está presente na resolução, ou seja, o candidato deve requerer, o que significa, por outro lado, que ele não pode ser obrigado a isto. E, uma vez tendo requerido, isso será submetido a uma equipe multiprofissional, sempre a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, senhor presidente, nessa exata linha, o texto que nós estamos propondo abre dizendo que as pessoas com deficiência têm direitos à garantia da acessibilidade, às adaptações razoáveis e ao fornecimento de tecnologias assistivas em todos os concursos públicos e processos seletivos para o provimento de vagas de estágio, aprendizagem
ou cargos das carreiras do Poder Judiciário e das serventias extrajudiciais. Aponto novamente, sem ônus excessivo ou indevido, ou seja, não é de se imaginar que, por conta da necessidade de um determinado software que envolva um preço desmedido, isto possa ser imposto ao tribunal comprometendo o seu orçamento. Isso está implícito no próprio conceito de adaptação razoável. Mas, por outro lado, a necessidade do software pode ser apontada, e, se for razoável, este é um direito do candidato. O artigo 2º veda obstar a inscrição e a participação em quaisquer das fases desses concursos de pessoas com deficiência em razão desta condição, ou seja, a equipe multiprofissional tem de primeiro examinar a situação, não pode haver um indeferimento liminar. O artigo 3º prevê ali, então, as adaptações razoáveis, as tecnologias assistivas, o apoio na execução de tarefas relativas às provas, quando for o caso, e a própria acessibilidade atitudinal, de modo a garantir o acolhimento das pessoas com deficiência em todas as etapas do concurso. Há também a previsão de que, nas fases discursivas, sejam disponibilizados aos candidatos ledores e transcritores, conforme a necessidade oriunda da deficiência. Da mesma maneira, há a previsão de que, conforme esta condição, se preveja ali de modo objetivo o tempo adicional. E aqui, senhor presidente, duas alterações que eu, então, estou já incorporando diante da interação com os senhores conselheiros e também com a própria doutora Adriana Cruz nas sugestões que fez. Primeiro, estamos incluindo que esta resolução não se aplicará aos concursos que estão atualmente em andamento, para que não haja qualquer dúvida a este respeito. E, em segundo lugar, quando se trata ali das arguições orais, não é, que originalmente foram pensadas, como eu disse, sobretudo com alguma prioridade, porque tínhamos em linha um pedido de providências de uma pessoa com transtorno do espectro autista que vinha enfrentando enormes dificuldades para realizar provas orais. Este foi o foco inicial, agora, de maneira muito proveitosa, estendida para outras hipóteses de deficiências. Pois bem, neste caso, há ali a referência para as arguições orais do uso de videoconferência e das salas de menor porte com ambiente acolhedor, sem prejuízo sempre, é preciso dizer isto, da publicidade e da fiscalização. Em relação ao uso da videoconferência, nos termos do artigo 8º da Lei 14.965 de 24, estamos acrescentando que isto se dará notadamente para casos de impedimento de máxima mobilidade, ou seja, quando efetivamente a questão disser respeito à mobilidade, não outros casos que eventualmente possam significar, digamos, alguma facilidade que represente também uma quebra da equidade, uma quebra da isonomia. Então, estamos cingindo isto aos casos de restrição máxima de mobilidade, em que, de fato, para realizar o concurso, possa ser necessária a videoconferência e, repito, ainda assim com fiscalização e publicidade. Conselheiro, eu tenho uma urgência que preciso sair, vou pedir ao ministro Mauro para presidir o finalzinho da votação. Senhor presidente, na verdade era apenas isso. Eu agradeço. Muito obrigado, conselheiro Guilherme Feliciano, e desculpe e parabéns pela importante contribuição.